sobre os objetivos na vida e os vínculos sexuais. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu não planejei estar conversando com vocês a respeito desses temas sobre os quais nós vamos falar, mas houve duas coisas em especial que me fizeram ter a ideia de gravar esse conteúdo aqui, tá? Acho que uns 2 ou 3 dias atrás, um dos inscritos aqui no canal entrou em contato comigo pelo WhatsApp, perguntando assim um pouco, na verdade me consultando um pouco assim a respeito de algumas questões dele assim sobre os objetivos de vida dele, assim, sabe? Expectativas de vida e várias questões assim, nada a ver com sexualidade, tá? Questões assim de fato de trabalho, estudo, missão, igreja, família e tal, e enfim, a gente bateu um papo legal assim. Inclusive, provavelmente eu vou falar com vocês um pouco de coisas que eu falei com ele a respeito de objetivos de vida. E uma seguidora do canal, ela postou um story no WhatsApp que era um pastor, eu acho, falando assim um pouco sobre sexualidade, e o pastor falava assim sobre a gente não entregar a nossa intimidade sexual para qualquer pessoa, né? E etc e tal. Na verdade, eram 2 vídeos assim, cada um de 1 minuto mais ou menos, né? Tipo uns 2 minutinhos assim, porque eu acho que o stories do WhatsApp nem comporta vídeo maior do que isso. E tal, assim, achei bem legal, assim, bem interessante as reflexões do pastor. E eu quero aproveitar essa inspiração e falar um pouco sobre esses 2 temas com você, que na verdade, no final das contas, acabam sendo, de certa forma, na vida da maioria das pessoas, uma coisa muito uma dentro da outra, vamos colocar assim, até já para usar um pouco a metáfora sexual. Mas vamos começar falando um pouco sobre objetivos de vida. Olhar para trás, estar satisfeito com a vida, não é uma tarefa muito fácil. Porque a despeito das coisas boas, e muitas coisas boas todos nós vivemos na vida, nós seres humanos, nós temos uma certa tendência ao negativo, e isso tem que ver, provavelmente, com uma de 2 explicações. Ou a explicação da doutrina do pecado, ou a explicação da ideia da evolução. Que essas 2 coisas explicam, né, cada uma da sua forma, a nossa tendência ao negativo. No contexto da história criacionista, bíblica e tudo mais, nós somos tendentes às coisas negativas porque nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, nós somos pecadores a nossa vida toda. E isso faz com que as coisas negativas sejam impossíveis de serem evitadas por completo na nossa vida. Então, às vezes, a gente olha para trás, para as nossas histórias, para as nossas questões, e a gente lembra, poxa, eu falhei ali, eu errei ali, eu tive esse problema, e a gente até pode ver reflexo do monte de coisa ruim, errada que a gente fez no passado, até hoje na nossa história. E a gente, mais cedo ou mais tarde, vai lidar com essas questões, o negativo. Mas, do ponto de vista evolucionista, e talvez até eu já tenha falado isso aqui no canal, existe uma explicação alternativa à explicação do pecado, que é o seguinte: como na ideia da evolução a sobrevivência é o aspecto mais importante da vida, basicamente é você sobreviver e você ter prole, né, e você avançar os seus genes através de fazer filho e tal, e etc. Então o que acontece? Como tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência ou a existência dos nossos filhos de alguma forma, é percebido por nós como sendo uma coisa muito importante. Então a gente tem que dar atenção a esses aspectos. Por isso, eu acho até que eu já usei essa ilustração em um outro vídeo aí antigo no canal, que é assim. Imagine que você estivesse num paraíso, assim. Em termos, assim, sei lá, de um lugar idílico e paradisíaco, assim, na natureza, só coisa maravilhosa e incrível.
e no meio desse paraíso incrível assim tivesse tipo um inseto, vamos chamar assim, por exemplo, uma aranha, que fosse tipo assim, uma aranha alienígena feita de merda, que cheira como merda, que passa assim pelo ambiente e impregna tudo. Muito provavelmente, ao relatar essa experiência, você não ia focar nas coisas maravilhosas todas daquele ambiente, mas você ia focar nesse alienígena de merda, nesse inseto horrível, esse monstro que passou e empesteou o lugar lá. Então você vê, tudo tá perfeito, menos aquela coisa ali. E a gente se concentra naquilo ali, porque aquilo ali ameaça a nossa vida de alguma forma. E o resto não. Então a gente dá mais atenção àquilo que nos ameaça do que aquilo que não nos ameaça. E inclusive por causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nossos pecados, nossos problemas, a gente às vezes tem uma concentração em aspectos negativos da vida. Também tem que ver com questões assim de saúde mental, e essas discussões são todas muito interessantes. Agora, quando a gente fala de objetivos de vida, a gente não consegue evitar plenamente o negativo, mas em geral os objetivos de vida são positivos. Ninguém faz planos ruins para a sua própria vida. Ninguém pensa assim, nos próximos anos eu vou perder emprego, eu vou perder saúde, eu vou perder família, meu filho vai morrer ou vai ficar doente, eu vou ter trocentos mil problemas, nisso, naquilo, naquilo outro. Por mais que a gente leve em conta que tudo é possível assim acontecer, a gente não planeja, a gente não deseja, a gente não inclui muitos dos nossos planos de vida as coisas negativas. E até nem pode, porque enquanto a coisa não é real, ela é meramente potencial, se você permitir que aquilo destrua a sua vida, porque pode acontecer no futuro, você enlouquece completamente. Se você pensar que um dia seu filho pode morrer atropelado num acidente trágico, você poderia não querer namorar ninguém para não se apaixonar, para não transar e casar no futuro e ter um filho. Então, com o medo de que o seu filho seja atropelado, você já nem namora, nem tem filho, nem transa, nem nada. Também não é legal você, né, fazer os planos da sua vida baseado numa visão negativa das coisas e de tudo de mal que pode acontecer. Quem pensa não casa, quem pensa não tem filho, quem pensa não sai de casa, quem pensa não trabalha, quem pensa morre, né? Porque tudo está envolvido no perigo das coisas negativas, né? Você, por exemplo, quero muito conseguir um emprego. Mas pode ser que o meu chefe seja tóxico e acabe com a minha saúde mental e seja um escroto, um babaca e etc, etc, etc. Aí você fica com medo de trabalhar e você já nem vai procurar emprego. Enfim, quem vive muito baseado em medo e ansiedade loucurada, nem vive, né? Ou vive mal e estraga a vida de quem está ao redor também. Então essas questões, elas são bem complexas, assim, e a gente não consegue evitar plenamente o negativo, mas claro, se você que está me ouvindo percebe que você tem tendências mais negativas do que você gostaria, seria o caso de você procurar ajuda psicológica, espiritual e etc, tá? Mas o ponto é que todos nós temos, né, os aspectos positivos e negativos da nossa vida, e cada um lida com as coisas de uma forma um pouco diferente. Só que o que acontece? Como os nossos objetivos de vida eles são sempre positivos, de certa forma, eles sempre contêm uma grande dose de fantasia. Isso também é inevitável, porque como o futuro é incerto, assim como os males que podem acontecer na nossa vida, a gente não faz ideia de quais realmente vão acontecer, as coisas boas também são assim, né? E a gente pode sonhar que a gente vai ganhar grana, que a gente vai ter um grande amor, que a gente vai conquistar XYZ coisa, que a gente vai fazer a diferença na igreja, ou na sociedade, ou na nossa família, ou no nosso trabalho, em determinados universos aí que são importantes para nós. E a gente fantasia um pouco estas coisas. A fantasia, ela não é de todo... vamos dizer assim, indesejável, mas tudo depende um pouco do grau de fantasia que você tem ao levar em conta os planos da sua vida. E aí, eu estava falando com o rapaz que me perguntou sobre os objetivos de vida dele, eu estava falando um pouco dos meus, a gente estava conversando, e eu destaquei para ele um aspecto que eu considero super importante ao estabelecer os objetivos da nossa vida, e aqui a gente está falando em começo de ano, né? Virada de ano, sempre o pessoal faz aquelas
aqueles propósitos de ano novo e tal. Eu tô gravando esse vídeo 20 de janeiro, então talvez até alguns dos propósitos de vida que você fez para esse ano já não se cumpriram assim, exatamente da forma como você gostaria. Por exemplo, eu tinha que ter ido na academia hoje, eu não fui. Mas eu não vou falhar, esse ano eu vou treinar seriamente. Não só porque eu quero, mas porque eu preciso. Assim. Uma parte de um trabalho que eu faço tem a ver com esforço físico e eu preciso estar bem fisicamente. Então, o que acontece? Assim, tipo, fantasiar um pouco a respeito do futuro é uma coisa normal, desde que você não leve isso muito a fundo. E você precisa levar em conta 3 aspectos do que você gostaria de conquistar na sua vida. O ideal, aquilo que é potencialmente real, no sentido máximo do que você acha que você realmente consegue fazer, e aquilo que você considera como o mínimo aceitável para você fazer e conquistar na vida. O que acontece, assim, esses 3 aspectos, eles são super importantes, tá? Estabeleça o seu ideal, o máximo que você acha que você realmente é capaz de conquistar na vida e realizar na vida, e o mínimo aceitável. Esses são 3 pontos importantes, e eu vou começar com o mínimo aceitável. Dentro da nossa vida, nós podemos diferenciar várias esferas assim de realidade, mas vamos aqui pensar assim, olha, trabalho, família, saúde, talvez existam mais, vamos colocar aqui consecuções espirituais, assim, objetivos missionários, porque estamos falando num contexto cristão também, né? Então, vamos dizer assim, que existem as questões da vida prática, real, de trampo, grana, saúde, família e tal, e existe esse universo do servir a Deus, do pregar o evangelho, do fazer a diferença na sociedade, dentro de um ponto de vista não meramente assim humano carnal, mas tipo divino missionário. Vamos pensar um pouco nestas coisas. Cada uma dessas áreas, e por exemplo, pessoas que ainda estudam podem incluir aí objetivos em termos de estudos, que também tem a ver com o universo do trabalho, né? Porque às vezes você pode querer estudar, o estudo também tem que ver com uma qualificação profissional, né? Em muitos casos. Então, o que acontece? Assim, você precisa pensar um pouco. E a grande questão é que assim, tipo, você precisa diferenciar os aspectos em que você está satisfeito na vida e os aspectos que você está insatisfeito e trabalhar um pouco em cima disso, cada uma das realidades. Então, por exemplo, você está satisfeito ou insatisfeito com o seu trabalho? Satisfeito ou insatisfeito com os seus estudos? Satisfeito ou insatisfeito com a sua família? Satisfeito ou insatisfeito com a sua saúde? Seja em termos assim de você estar doente ou saudável, ou mesmo assim você quer estar mais disposto, estar mais bonito, mas isso e aquilo que também são objetivos normais na vida. Você está satisfeito ou insatisfeito com a sua realidade espiritual, sua vida de oração, de louvor, de missão, de pregação, de estudo da Bíblia e etc. E vamos incluir aqui também as questões sexuais. Estamos satisfeitos ou insatisfeitos com as questões sexuais na nossa vida? E aí, inclusive, depende se você é solteiro, se você é casado, se você namora, se você não namora, e inúmeras realidades que, né, num canal aqui de 50 mil inscritos, não dá pra gente ter noção e falar só com um grupo de pessoas. Cada pessoa tem a sua realidade. E todos nós temos as nossas insatisfações, as nossas coisas que a gente tá satisfeito, tudo bem, tá tudo ok. Legal. Então, o que acontece? Naquilo que você está satisfeito, você não precisa focar tanto, né? A não ser que aquilo que você está satisfeito mude e deixe de estar, aí você vai ter que focar um pouco. Mas aí você precisa pensar assim, qual é o mínimo aceitável para que eu esteja bem na minha vida sexual, espiritual, na minha saúde, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos? O mínimo. Então, por exemplo, vamos colocar assim, olha, no mínimo eu quero ler um livro por mês em termos de estudo,
No mínimo, eu quero trabalhar numa coisa que eu gosto. Esse é um objetivo importante para mim. Eu quero ter uma relação melhor com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meu marido. Eu quero melhorar um pouco a minha imunidade, a minha saúde, sei lá o quê. Eu quero perder peso, eu quero ganhar massa muscular, quero fazer isso e aquilo. Eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero gastar menos tempo com coisas ruins e erradas, que eu sei que são ruins e erradas, os meus pecados, meus problemas. E eu quero ter uma relação boa aí com o meu namorado, a minha namorada, a minha esposa, em termos de questões sentimentais e sexuais, etc. Então, vamos dizer, alguém é casado, eu quero transar pelo menos 2 vezes por semana, não quero que diminua menos do que isso. Alguns podem ter objetivos maiores ou menores em relação à frequência e à qualidade da relação sexual e tal, e etc, e etc, e etc. E cada casal, cada pessoa que, né, sabe a realidade de si. E também, se você é solteiro, você pode pensar, olha, eu quero encontrar alguém, eu quero até o final do ano ou o ano que vem, eu quero estar casado, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero isso e aquilo. E você vai estabelecendo os seus objetivos de vida e você vai avaliando as questões assim no nível do mínimo aceitável. Sem aquele mínimo você vai estar chateado, triste, achando a vida ruim, mas se aquele mínimo for atingido, ok, dá pra lidar mais feliz, mais de boa com a vida. Mas é muito ruim a gente viver com o mínimo, né? Uma das questões assim da imagem de Deus nos seres humanos é que a gente nasceu para governar, e não governar os outros seres humanos, governar a nossa própria vida e a realidade que está debaixo da nossa autoridade que Deus nos deu, que tem muito a ver com o nosso trabalho, nossa família, nossa vida, nossa casa, nossa realidade. E a gente, às vezes, não quer o mínimo, a gente quer o máximo, tipo, né? Eu não quero meramente trabalhar no que eu gosto, eu quero ficar rico trabalhando no que eu gosto. Eu não quero meramente ler um livro por mês, eu quero escrever um livro por mês. Eu não quero meramente transar 2 vezes por semana, eu quero que a minha mulher ou que o meu marido queira transar comigo 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana, todos os dias, ou 20, 25 dias por mês. Normal, e não só assim em termos de frequência. Sabe, eu quero fazer a minha mulher ter orgasmo, eu quero fazer o meu marido ter prazer. Eu quero ser feliz sentimentalmente. E esses objetivos não precisam ser só em relação ao ato sexual. Pode ser, olha, eu quero gastar mais tempo com o marido, eu quero gastar mais tempo com a esposa. Quem tem filho, pensar em objetivos em relação aos filhos também. Eu não tenho muita tendência de dar exemplo com filho, porque não é muito a minha realidade, então eu não levo isso tanto em conta. Mas os filhos dominam, né, uma grande parte dos interesses dos pais e das preocupações, dos objetivos de vida. Né? Eu quero guardar dinheiro para o meu filho, eu quero que meu filho tenha um bom estudo, um monte dessas questões assim. Eu quero ir para academia pelo menos 3 vezes por semana, ou se der 4, 5, 6. Eu quero emagrecer 20 quilos. Eu não quero assim emagrecer 2 quilos, eu quero emagrecer 20. Eu quero fazer uma coisa radical. Eu quero fazer tipo um melhor, assim, entendeu? O máximo alcançável. E o máximo alcançável, em geral, ele é um pouco diferente do ideal. E é importante também a gente pensar no ideal, assim, né? Tipo assim, o que seria o sonho do sonho, assim, né? O que é as consecuções acadêmicas, profissionais, sentimentais, sexuais, familiares, espirituais, que são, tipo assim, o máximo do máximo, né? Tipo, sei lá, eu, Ezequiel Gomes, gostaria de ter 2 milhões de inscritos, batizar 10 mil pessoas, escrever 60 livros sem ChatGPT, e tal, e ter um amor, uma mulher que me ame, não sei o que, e transar e tal, e tudo faz parte da realidade da vida, e eu quero ter mais saúde, eu quero cuidar melhor de mim, eu quero ter um carro, eu quero ter uma fazenda, eu sei lá, qual que é o objetivo de cada um. No nível do ideal, assim, mas o ideal, ele geralmente ele é uma coisa muito complicada, assim, né, é você querer sorte demais, assim, na vida. Então, acho que se você levar em conta um pouco essas 3 esferas, pode ser que você não se frustre se você não atingir o ideal ou o máximo que você acha que poderia, mas se você se você atingir o mínimo necessário, ou o mínimo aceitável, na sua opinião, naquela área, ou em todas as áreas,
você pode ter uma vida um pouco mais pé no chão, um pouco mais calcada na realidade, e não tão assim, tipo, maluca. Assim. Pessoas que acreditam em Deus, às vezes elas têm um pouco a tendência assim, de ter objetivos de vida assim, muito cabulosos, porque Deus é todo poderoso, Deus pode fazer milagres e tal. Aí, tipo assim, né? O céu é o limite, literalmente, ou nem o céu é limite, né? Mas a grande real também é que Deus não dá tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, como a gente quer. E aí, tipo, a gente precisa também levar isso em conta, que muitas vezes também é o Deus dizer não pra gente, ou o mundo, ou a vida, dizer não pra gente, que desenvolve o nosso caráter, a nossa personalidade, porque senão também a gente se frustra com o mínimo não, né? E aí também vai ser difícil você ser feliz, porque a sua vida teria que ser ideal para você ser feliz, e nunca é ideal. Então, a relação entre o máximo que a gente realmente consegue e o mínimo aceitável é um pouco a gente aprender a lidar com o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que a gente consegue e o que a gente não consegue em relação às coisas da vida de uma forma geral. E aí eu queria falar um pouco sobre vínculos sexuais. Eu sei que cada pessoa é um pouco diferente na discussão da sexualidade. Eu respeito isso, eu entendo isso e eu não quero, na minha forma assim explícita e clara de falar sobre essas coisas, evocar sensibilidades ruins por parte de ninguém. Tem conteúdos aqui no meu canal sobre pornografia, tem conteúdos aqui sobre as minhas próprias dificuldades com questões sentimentais e sexuais, em relação a Adriana ou em relação a outras pessoas, da minha história. E às vezes essas coisas, quando a gente discute assim claramente, acontecem alguns fenômenos complexos. Assim. Tem pessoas que se sentem muito mal, assim, com muito tipo, gatilhos, né, psicológicos, emocionais e espirituais, lembram de certos pecados, ou inclusive quando eu fiz um vídeo importante aí no meu canal sobre pornografia, eu coloquei a foto de uma loira, assim, né, de bruço e tal, feita com inteligência artificial, e algumas pessoas disseram assim, cara, quase que eu caí, viu? Com essa foto aí. E eu até pedi desculpa pra pessoa, né? Mas o que acontece? Às vezes é difícil a gente falar da sexualidade sem provocar. Porque a sexualidade é uma das coisas mais provocantes que há na nossa natureza, que também tem que ver com o viés da explicação religiosa, em função de pecado, e eu acho ruim quem tem a visão de que sexo é pecado, assim, sabe? Por mais que exista o pecado sexual, eu me incomodo um pouco assim, com uma postura simplista, tá? Mas na evolução também tem a ideia de que o sexo, né, a procriação da espécie, é uma das coisas mais importantes que existe, né, ou a mais importante que existe depois da própria sobrevivência. Né? Que é assim que a gente avança os nossos genes e tal. E só pessoas mais doentes, assim, do ponto de vista emocional, psicológico e tal, é que não gostam do sexo e que não pensam assim que poderia ser legal procriar. Claro que a gente pode frear um pouco alguns instintos, tanto sexuais quanto de procriação. Eu sou feliz de não ter filhos, por exemplo, mas eu abro a hipótese ainda no futuro, talvez no mundo ideal ou no melhor possível, eu tenho um grande amor e talvez eu e a minha futura esposa, né, quisermos, né, ter filhos e tal. Enfim, mas o ponto é assim, vínculos sexuais, eles são diferentes para cada pessoa. E na escala de prioridades a respeito do objetivo de vida, os vínculos sexuais, eles têm posições diferentes para pessoas diferentes. Existem pessoas para quem o sexo é o que há de mais importante na vida, e existem pessoas para quem o sexo é uma coisa não só descartável, assim, que elas nem fazem, mas que elas nem querem fazer. Eu sigo um canal que é um homem que dá conselhos psicológicos em inglês lá nos Estados Unidos, e ele recebe casos de família, assim, é uns videozinhos curtos, não são vídeos grandes. E hoje mesmo, inclusive, eu vi um pedacinho de um que a mulher ligou lá pra ele e falou assim pra ele, eu sei que meu marido precisa transar, mas eu não tenho a menor vontade. E aí ele tava explicando, né, de onde que vem isso, por quê. E ela falava assim que ela se sentia uma pessoa assim completamente louca, assim, por não querer transar, assim. E ele falou para ela assim, olha, você é tudo menos louca, você é uma mulher normal, e existem milhões de mulheres como você no mundo. Mulheres que estão casadas e não querem transar com o marido. E elas têm a percepção de que o marido quer transar e elas não querem, elas não gostam,
E essa é uma questão bem complexa na vida de algumas pessoas. E também tem homens, né? Que também têm dificuldades sexuais e tal. Então, eu sei que a gente está entrando numa questão super melindrosa, tá? E o meu objetivo aqui não é melindrar ninguém. O meu objetivo aqui é bater um papo claro, honesto e transparente, assim, porque é a única forma que eu sei lidar com as coisas, tá? Para mim, vínculo sexual está nas coisas mais importantes dos meus objetivos de vida, tá? Eu não quero viver sem sexo. Eu não quero viver sem uma mulher. Eu não quero mesmo. Uma questão minha. Isso não quer dizer que eu vou sair transando com qualquer pessoa, de qualquer jeito, etc e tal. Não seria correto agir desta forma. E eu já falei para vocês, inclusive, que eu fecharia esse canal se eu viesse a chutar o balde na minha sexualidade. Eu tenho as minhas tentações, eu tenho pessoas na minha esfera de influência que, se eu quisesse transar, possivelmente responderiam positivamente ao meu chamado, vamos colocar desta forma. Mas eu não me utilizo desses recursos e destas pessoas, tal. Inclusive, né, num dos vídeos que eu fiz sobre a Adriana, eu até coloquei uma foto de uma menina, né, que eu tinha saído com ela e tal. E aquela menina ficou bem chateada comigo por eu não ter querido, enfim, desejado, transar com ela. E, obviamente, não que eu não tive desejo sexual por ela, mas, assim, tipo, eu achei melhor não. Ela era uma pessoa interessante, assim, mas com um universo de interesses e questões muito incompatíveis comigo, né? Ela é uma pessoa bebe bebida alcoólica pra caramba, todo fim de semana, tá sempre rodeada de homem, um monte de pagode, um monte de coisa arada. Ela não vai ter nenhuma dificuldade de conseguir parceiros sexuais para ela, mas ela se interessou em mim, né, Ezequiel, pessoa, homem, e eu não utilizei o interesse dela para conquistar nenhum favor sexual, nada do tipo, tá? Ela tá nos meus contatos aí, mas eu, em ampla medida, a ignoro. E essa é a realidade. Mas o que acontece? Assim, ainda assim, os vínculos sexuais, ou um vínculo sexual, é uma das coisas mais importantes para mim. E talvez seja também para você que me ouve, natural que a gente tenha interesses sexuais. E aí a gente precisa falar um pouco sobre algumas questões, assim, que são difíceis e são complexas, e cada pessoa lida de uma forma um pouco diferente. Claro, pode ser que você que me ouve seja jovem, ou seja adulto, seja idoso. Também isso muda muito, assim, dependendo da fase da vida que cada um está, em relação à loucurada de hormônio e um monte de coisa. E não se enganem que tudo é muito difícil para o jovem e é muito fácil para o idoso. Pelo contrário, tá? Uma vez eu li um livro do Philip Yancey que chamava O Jesus que eu Nunca Conheci. E quando ele comenta o Sermão da Montanha lá, que Jesus fala que quem olhar com uma intenção impura para uma mulher já cometeu adultério com ela, lá, etc., se for casado, enfim, aquela coisa toda, ele fala assim, que o homem mais velho, especialmente quando ele vai ficando idoso, ele já não tem mais tanta potência sexual, tanta disposição sexual do que quando ele era adulto ou jovem. Só o que resta para ele é a mente, é o olhar. E ele falou que existem muitos homens que não têm muito problema com pornografia e coisa arada assim quando mais jovens e que vão ter um baita problema quando idosos. E por quê? Porque para ele ter um estímulo sexual, ele tem que ver trocentas pornografias e coisa arada e tal, porque já não tem mais aquela coisa até mesmo da própria potência sexual, né? Uma coisa bem maluca de pensar isso. Então, a luta sexual ela pode ser renhida para todos nós, ou para muitos de nós seres humanos. E, nesse aspecto, pode ser que exista vergonha, pode ser que exista medo, pode ser que exista aquela sensação assim de que Deus não vai me aceitar porque eu tenho pecado, e etc. E é muito difícil falar dessas questões, é muito difícil abrir, é muito difícil ter sinceridade. E, por exemplo, eu fiz uma série de autobiográfica recentemente, e eu falei sobre farisaísmo, né, a doutrina dos fariseus, e eu falei sobre perfeccionismo, assim. E eu falei um pouco, assim, que na minha opinião, grande parte dessas bobajadas todas, assim, elas giram em torno de questões de sexualidade, né?
porque é difícil lidar com a sexualidade, então os seres humanos, eles, especialmente eles educam os filhos muito no contexto do não pode, não pode, não pode, não deve, não deve, não deve, se você fizer errado, errado, errado. Só que ao mesmo tempo, o instinto sexual, o desejo sexual, ele é uma coisa forte e natural, e ele existe na nossa vida desde que a gente é jovem. Quando a gente é criança, os instintos sexuais eles já existem, mas eles são um pouco menores. Mas à medida que a gente se torna adolescente, aí o negócio já floresce. E nós temos, eu até já falei, acho que isso também no canal, né? Nós temos no nosso país, nós temos no nosso mundo, nós temos no nosso tempo, e claro, em alguns outros países, em alguns outros lugares do mundo é um pouco diferente. Mas em geral, especialmente no mundo ocidental, nós temos um universo onde as pessoas casam cada vez mais tarde, em função de questões de estudo e trabalho. Em função da sociedade atual ser uma sociedade complexa do ponto de vista do trabalho, do ganhar dinheiro, é difícil você ser jovem e já conseguir sustentar uma família com 14, 15, 16, 18, 19, 20 anos de idade. E os interesses sexuais já estão absolutamente aflorados com 14, 15, 16 anos de idade em diante. E cada pessoa desperta para isso até um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, cada um é um pouco diferente. Então, como que você não consegue viver a sua sexualidade dos seus 14, 15 anos de idade até você poder casar com 20, 30 anos de idade? É um negócio praticamente impossível. E no meio cristão acontece que a maior parte das pessoas acaba que peca, vamos dizer assim, transa com alguém, etc, 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 e fica com uma baita culpa e com a ideia de que tá o diabo ali, que Deus não tá ali. E o que rola assim, de frustração sexual assim, no universo cristão é gigantesco. Frustração por fazer e que achou que não devia fazer, por fazer e gostar, ou por fazer achar que devia gostar e não gostar. E a pessoa gosta de você ou não gosta, e depois no começo dá certo, depois dá errado. E é uma grande quantidade de questões que tem que ver com a história particular de cada um e com a história geral de todos nós. E assim, tipo, eu entendo que essas questões são difíceis. Eu acho que eu tive um pouco de sorte por um aspecto na minha vida que também é um azar. Como eu era ateu quando eu era jovem, eu me tornei ateu, eu era virgem, eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Eu vou perder a minha virgindade com 14 anos de idade e eu vou me converter adventista do sétimo dia com 24 anos de idade. Então, por 10 anos da minha vida, na fase em que os hormônios são mais malucos e tudo mais, eu era um ateu que podia transar com quem eu quisesse e também quisesse transar comigo e eu pudesse, né? Eu nunca fui um cara bonito e quando eu era adolescente eu era bem mais feio, inclusive, do que hoje, né? Porque quando a gente é adolescente a gente é troncho pra caramba e etc e tal. Mas, de certa forma, eu sempre consegui me arranjar um pouco assim com as meninas que queriam transar comigo. Obviamente eu tomei trocentos milhões de fora, de trocentos milhões de mulheres. Mano, eu tomei tanto fora na minha vida que vocês não fazem ideia. Eu cheguei em muita mulher na minha vida. Hoje eu tô bem mais de boa assim, em relação a isso, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não sou o cara assim super inábil com as mulheres. Pelo contrário, assim. Eu sou um cara um pouco diferente da maioria dos outros caras, mas eu também tenho meus pecados, meus problemas também. Eu não tô dizendo aqui que eu sou santinho e que toda mulher me percebe assim de uma forma, ó, que grande servo de Deus, maravilhoso e sem pecado. Pelo contrário, né? Tem muita gente, inclusive, que tem um pouco medo de mim, porque eu falo palavrão, porque eu xingo, porque eu meto a boca nos negócios da igreja e processo a igreja, não sei o que, esse Ezequiel deve fazer um monte de coisa errada. E aí tem pessoas que acham que eu vivo em profunda promiscuidade, pornografia, tem gente que pensa que eu sou homossexual, e é umas coisas assim, bem engraçadas, assim, que tem que ver assim, um pouco também, não só com o ambiente da própria sexualidade em si, mas tem que ver com o fato de eu ser um cara muito polêmico, né? Em relação à religião, e aí a pessoa, às vezes ela quer enxergar em mim qualquer defeito que ela imagine, em função de qualquer bobagem, assim, e pintar, assim, o pior Ezequiel do mundo. E eu não sou flor que se cheire, não quero dizer o contrário, mas eu não sou, assim, a pessoa que vive em imoralidades e problemas gigantescos, mas eu tenho os meus problemas e as questões sexuais, elas estão, assim, na ordem do dia pra mim, assim, sabe? E talvez você também possa estar passando por isso. E eu queria comentar um pouco algumas coisas sobre
pornografia, sobre sexo antes do casamento, sobre casamento e etc e tal, tá? A primeira questão complexa, assim, de todas, tem que ver com o ambiente virtual, assim. O ambiente virtual, onde a gente é capaz de compartilhar fotos e vídeos e coisa arada e tal, é um ambiente, assim, super complexo e muito difícil, assim, tá? Eu vou entrar aqui numa rede social, eu nem planejei isso aqui, tá? Eu vou entrar aqui numa rede social, no LinkedIn aqui, por exemplo, e eu vou dar uma olhada em alguma postagem aqui, vou tentar não identificar a pessoa, mas, ó, por exemplo, aí você já vê uma moça relativamente bonita, de óculos, talvez está vendendo alguma coisa. Ó, essa outra moça aqui, ela tá deitada ali, coisa de insônia, você não tá conseguindo dormir e tal, ela vai te dar uma dica aqui para você dormir melhor. Essa outra moça aqui, ó, não sei o que, 2025 começou com tudo e vamos vender, vamos ganhar grana. Essas três moças que eu vi aqui pra você, numa rede que nem tem nada a ver com sexualidade, não é o Instagram que é uma coisa mais pesada, TikTok, e não é pornografia. Aí você já vê que, tipo assim, cara, a gente tá cercado desse negócio meio que o tempo inteiro. Porque por mais que, por exemplo, nesse caso aqui das meninas que eu mostrei pra vocês, elas não estão mostrando os peitos, as bundas, nada do tipo, assim. Mas eu que sou homem e já tive experiência sexual com várias mulheres e já tive todo um contato com pornografia também, se eu quiser ficar imaginando essas meninas aqui, os peitos dela, como é que são, como é que não são, e etc e tal, e aquilo de repente pode até se tornar um veículo para eu ver uma pornografia, seja leve ou pesada, é uma coisa que é daqui para ali, entendeu? E isso não é uma coisa simples para cada um de nós. Esses dias, inclusive, um inscrito no canal também me perguntou um pouco sobre isso. E eu falei pra ele assim um pouco como que é a minha postura, ele falou assim, Ezequiel, você é melhor do que eu. E eu falei, não, cara, eu não sou melhor que você. Porque ele tava muito chateado, assim, com as quedas dele na pornografia. Eu falei assim, cara, eu não sou melhor do que você, irmão. O grande lance é o seguinte, cara, tá tudo aqui. Você não precisa ver aqui. É complicado, entende, cara? É uma questão complexa. E sem sombra de dúvida, assim, falta um ambiente para a gente discutir essas questões de melhor forma. É possível vencer a pornografia, especialmente a mais pesada, plenamente. A mais leve, eu acho que não é possível vencer. Não é que você tem, por exemplo, não é que você tem que ficar vendo essas meninas como eu mostrei pra vocês aqui, e ficar desejando elas sexualmente, é impossível não desejá-las. Não, é possível tratar as mulheres, inclusive bonitas, como irmãs e desejar tudo de bom pra elas e etc e tal. Sem cobiça e etc e tal. Mas não é muito possível você não ser bombardeado das imagens das mulheres bonitas e mais cedo ou mais tarde você vai se interessar em uma ou em outra ou em algumas, assim como as mulheres vão se interessar nos homens também. Criminalizar isso e tornar isso tudo pecado, tudo do diabo, tudo errado e ruim, é um fardo e é um peso desnecessário na realidade. Tá? E assim, claro, e aí inclusive a gente tem que falar sexo fora do casamento, né, que é o adultério. Isso aqui é uma realidade bem complicada também. Mas vamos lá, então no universo assim, de pornografias e coisa irada assim e tal, eu acho que é possível evitar as coisas mais pesadas, mas não é muito possível evitar as coisas mais leves. Então, ou a gente fala sobre isso, ou a gente fala, ou a gente ora sobre isso, ou a gente ora. Não tem outra alternativa. Tem que conversar, tem que orar, e tem que lembrar daquilo que Jesus fala. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Existe a ideia também, lá do Antigo Testamento, quem confessa e abandona o pecado alcança a misericórdia, mas é importante lembrar que a nossa experiência de vitória contra o pecado, ela é limitada, ok? Ela não é, assim, plena e absoluta. Então, o fato é, nós temos que sempre, a cada dia ou a cada momento, a cada contexto, dizer para Deus, assim, com sinceridade, Senhor, é tudo bem difícil. E eu peço perdão e transformação em relação a pensamentos, sentimentos, ou se eu vi pornografia, ou se eu transei com alguém, ou se eu caí, eu fiz isso, fiz aquilo. E cada um de nós tem aí as suas experiências.
Mas a gente pode e deve confiar no amor de Deus em relação à nossa vida. A gente não deve usar os exemplos dos pecados de outras pessoas para justificar os nossos. Mas se teve salvação para um Davi, para um Salomão, vai ter salvação para a gente também. Ninguém precisa ficar com super neura e tal, porque no final das contas a neura ela é uma falta de confiança em Deus também. Não quer dizer que você deve usar a confiança em Deus para pecar e achar que vai dar tudo certo. Você tem que ter equilíbrio, e talvez esse é um ponto. As questões sexuais, elas têm a tendência de nos desequilibrar, e pessoas mais desequilibradas psicologicamente, emocionalmente, elas têm a tendência de ter mais problemas sexuais. E aí também elas ficam muito chateadas e paranoicas, e que Deus não vai aceitar, e ao mesmo tempo elas querem aquilo, e elas vivem essa dualidade assim muito intensa, né? Ela quer transar, mas Deus não quer que transa, aí ela tem que, para ela fazer algo, aí Deus não pode querer, e aí ela às vezes ela quer casar, mas não consegue casar, e tem um cara que quer transar, mas não quer casar, e não sei o que, é complexo, que tem que ver com a ideia do sexo antes do casamento. No universo do ideal, ou da melhor vida possível, ninguém deveria transar antes de casar. Mas no universo do mínimo aceitável, quem sabe? E eu digo isso não para estimular ninguém ao pecado. Assim, essa é uma discussão muito difícil. Assim. Obviamente que na letra da lei bíblica, você não pode nem olhar, muito menos transar, né? A pessoa que você não foi casado, né? Enfim. O que inclusive já coloca 99% de todos nós no inferno, se Deus não tiver misericórdia. Mas o que acontece? Assim, os vínculos sexuais, eles são muito complexos. Até eu conhecer a Adriana, eu tinha uma postura um pouco diferente, uma crença um pouco diferente em relação ao sexo antes do casamento. Depois da Adriana, não é que eu liberei pra você transar antes de casar, não é isso. Mas assim, tipo, é uma questão complexa e que tem que ser muito assim do casal, sabe? Tipo, eu acho que ninguém deveria transar com quem pelo menos não quer casar e ter filho. Porque, por exemplo, por mais que eu sou muito feliz de não ter tido filho, eu poderia ter filho com algumas mulheres aí no mundo. E se eu tivesse? Então, por exemplo, dentro do universo do mínimo aceitável, você nunca deveria transar com uma pessoa com quem você não conviveria, assim. Não pode ser só sexo, entendeu? E que você não teria filho, porque mesmo que você fizer um sexo assim bem irresponsável, você conhecer a pessoa no carnaval, ali é aquela hora, é aqueles 10 minutos gloriosos ali, nada mais. Ela pode engravidar e você pode ter um filho com essa pessoa. Isso faz com que a sexualidade tenha que ser encarada com uma certa seriedade. E aí, assim, tipo, o que acontece, assim? Em função de realidades complexas, do universo do trabalho, da vida, da idade de cada pessoa, de como que cada pessoa se apaixona uma pela outra e gosta uma da outra, é possível que algumas pessoas transem antes de casar. Eu acho que isso, inclusive, é muito comum dentro da igreja. Eu me lembro, inclusive, na época que eu era membro da Igreja Central de Curitiba, nós tínhamos um grupo de amigos e um dos rapazes ia casar com uma das meninas. E alguns de nós sabíamos que eles já transavam, que era uma coisa meio que a gente sabia. Mas era uma coisa que não se podia falar, porque daí não poderia casar na igreja. E é um pouco triste tudo, assim, né? Porque não é que assim, é uma questão complexa, assim. Tipo, por exemplo, existem igrejas mais liberais, existem igrejas mais conservadoras, a postura adventista é uma postura bem conservadora. Inclusive com ideias assim do tipo, Deus não abençoa o casal que transa antes de casar. Eu não concordo com isso. Não é que eu estou estimulando ninguém a transar antes de casar, tá? Mas é assim, tipo, se tem uma coisa que Deus faz é abençoar. Deus abençoa a prostituta, Deus abençoa a atriz pornô, ator pornô. Não vai ser a pessoa que transou antes de casar que Deus não vai perdoar, que não vai tal. Claro, a pessoa que transa antes de casar, ela não vai viver o ideal, mas na real também ninguém vai viver muito ideal não, né? Pouquíssima gente vai viver o ideal na vida. E o meu propósito aqui não é tanto estimular as pessoas a cair no pecado, é mais assim, tipo, dizer para você não se desesperar se você tem um problema. Porque, por exemplo, assim, eu não acho que ninguém vai esperar o meu aval para transar ou não transar. Tá? Esse é o primeiro ponto.
Ó, deixa eu ver aqui se o Ezequiel concorda ou não, né? Você, a sua namorada aí, seu namorado, sei lá o quê, né? Não sou eu, né? Tipo assim. Então, não vai ser por mim que você vai fazer ou deixar de fazer. É uma coisa que tem que ser combinado e conversado. E, acima de tudo, qualquer pessoa que quer transar deve pensar em casar. Se você não pensa em casar com uma pessoa, não transe com ela sob nenhuma hipótese. Se você não pensa que poderia ter um filho com aquela pessoa, você não quer isso de jeito nenhum, não transe com essa pessoa sob nenhuma hipótese. Mas se você entende que, ok, eu casaria com essa pessoa, eu teria um filho com ela, dependendo do contexto, pode ser que aconteça e é uma questão difícil, não é fácil. Mas o que acontece, assim, o casamento, ele não está isento dos problemas das relações das pessoas que transam antes de casar. Pode ser que em alguns casos, por exemplo, se você espera para transar depois de casar, você tem que desenvolver um certo autodomínio, uma boa comunicação com a pessoa, alguns limites para também, a hora que a coisa esquenta um pouco, ninguém sair quebrando essas regras e tal. Então, às vezes, o casal que consegue transar só depois de casar, ele tem uma sexualidade, às vezes, um pouco melhor do que o casal que transa antes. Mas, às vezes, acontece o oposto. O que acontece? Se você vai casar com uma pessoa, é porque você tem desejo sexual por ela e tudo mais. Só que se você não pode transar antes de casar, você tem que reprimir esse desejo para você aguentar não transar até casar, e aí depois está liberado. E nesse processo de reprimir o desejo, muitos casais arruinam as suas relações. E isso é uma coisa muito triste, assim, eu não sei se existe solução para esse problema. O vínculo sexual, ele é muito de cada um, assim. E existem casais que às vezes no começo são um pouco mais frios, depois fica super quente, ou são super quentes no começo, depois ficam super frios. Gostam muito do sexo, depois não gostam mais, ou não gostam, depois passam a gostar. Se dão bem, não se dão bem, e cada realidade é uma, né? E eu acho que é impossível a gente ter uma boa saúde mental e espiritual e não ter na sexualidade um dos nossos objetivos de vida. E aí, por exemplo, o adultério, ele acontece em casais que transaram antes de casar e que não transaram antes de casar. Cara, uma vez eu vi um relato, cara, às vezes é um pouco difícil a gente acreditar em todos os relatos que a gente lê, assim, mas ele era um relato bem convincente, assim, dada a riqueza de detalhes. Mas o resumo da ópera, o cara dizia assim, ó, não sei se eu já contei essa história aqui, mas acho que não. O cara, ele conta a história dele que ele fala assim, olha, eu tava lá nos meus 25 anos de idade e tinha duas meninas interessadas em mim. Uma famosa rodada e a outra menina virgem. Então, mais ou menos ali, um pouco mais novas do que ele e tal. Ele tinha 25, vamos dizer que a mais rodada tinha 22 e a virgem tinha 21, algo do tipo. E as duas interessadas nele, ele tinha que tomar a decisão que ele ia fazer. Ele falou que essa menina mais rodada, eles se davam muito bem. Ela era uma menina, né, sensual, gostava de transar e queria transar com ele e tal. E ele entendia isso como uma red flag. Pô, essa menina já ficou com altos caras, ela gosta muito de transar, se eu ficar com ela, ela vai me trair. Com a outra, um pouco mais jovem e virgem, é a menina da igreja, da religião. Acho que Deus está me abençoando aqui para esse lado, e casou com a menina mais jovem, virgem. Aí disse que ele casou com ela, ficaram, sei lá, 5 anos casados, e a menina pediu o divórcio. Aí ele, não, mas o que aconteceu? Por quê? Ela falou assim, olha, eu passei a minha vida inteira na igreja, reprimindo a minha sexualidade, você foi o primeiro cara com que eu transei, e eu quero conhecer outros caras, eu quero ver como é que é. O cara, meu Deus, cara. Daí ele refletindo assim, cara, se eu tivesse ficado com a menina que era mais rodada, mas gostava mais de mim do que a outra, pode ser que eu e ela estavam juntas aí até hoje, né? Mas a menina santinha da igreja, que nunca transou com ninguém, cansou de ser santinha, saiu da igreja e caiu no mundão. O que acontece, assim, as ansiedades, as dinâmicas, os desejos, as relações sexuais, elas são super complexas, assim. E o cristianismo não lida muito bem com essa complexidade.
Eu não estou dizendo que eu lido bem, que a minha postura é a melhor, e que eu sou o professor da sexualidade, tudo que eu penso sobre isso, tudo que eu faço sobre isso, todas as minhas perspectivas sobre isso são corretas e você deve crer e seguir e dizer amém. Você pode discordar de mim no que eu estou falando aqui nesse vídeo. Mas se a gente não tratar um pouco mais especificamente, falar o coração das pessoas, se torna uma coisa muito complicada lidar com a realidade, com a culpa, com o desejo, com os caminhos e com as questões que estão entre os principais objetivos de vida, porque, cara, pensa assim, ó, pensa em conquistar muita grana, pensa em conquistar muita fama, pensa em conquistar muita relevância na sociedade, ou mesmo na igreja, um monte de coisa. E você não tem alguém pra amar e pra te amar. Ah, cara, sinceramente, assim, tipo, ninguém me convence, assim, que isso é uma vida que vale a pena. Claro, no Evangelho, Jesus fala um negócio bem pesado, assim, sobre isso, que ele fala dos eunucos. Mas ele também fala que meio que esse não é um assunto fácil. Ele diz assim, quem puder admitir que o admita, né? Que existem eunucos que se fizeram eunucos pelo reino de Deus e alguns que são de nascença, né? Mas o fato é que a pessoa que não transa, o celibatário, a celibatária, são meio que a minoria do mundo, assim, cara. Eu acredito que existe menos celibatário do que homossexual no mundo. Homossexual eu acho que são, no máximo, aí uns 5, 7% da humanidade. Celibatário deve ser uns 2, 3% no máximo, tá? O resto é heterossexual e precisa transar. Precisa ser feliz e precisa buscar. Eu desejo muito, assim, na minha vida, uma mulher que me ame, a quem eu ame, e que a gente possa viver uma sexualidade não focada em culpa, que Deus está chateado e triste e muito melindrado. Eu não tenho problema também de esperar até casar, mas se em algum momento também eu vivesse uma relação com uma menina bem legal, assim, e ela quisesse transar antes de casar também, eu acho que talvez eu abriria, tá? Sendo bem sincero para vocês, mas não é o meu plano, vamos colocar assim, não é o que eu quero. Mas o fato é assim, tipo, eu não vou viver uma relação com outra Adriana, tá? Isso é certeza absoluta. Isso não quer dizer assim que, tipo, tem que transar antes para ver, ou tem que transar rápido, não. Mas o fato é o sentimento sexual, o desejo sexual, o vínculo sexual, ele tem um tempo para acontecer. E, por exemplo, no meu caso, entre eu e a Adriana, passou desse tempo, eu deixei passar desse tempo, e eu vivi uma das experiências mais traumáticas e horríveis da minha vida com aquela pessoa. E eu não vou fazer isso de novo. Agora, por exemplo, com a Carol, a gente conseguiu não transar antes de casar. E se eu tivesse transado com a Carol antes de casar, eu diria pra vocês. A gente conseguiu, mas a gente casou rápido, né? Senão a gente também não teria conseguido. E a gente tem que lidar com essas realidades da melhor forma. Eu vou tentar lidar na minha vida da melhor forma. Mas eu estou dividindo um pouco dessas questões com vocês, porque eu sei que essas questões são importantes. O objetivo aqui não é liberar ninguém para ver pornografia, para transar antes de casar, para adulterar. Mas é lidar com a realidade de que tudo existe. E se a gente quer escapar de um destino ruim na Terra e perder o céu em função disso, ou a gente é sincero e conversa, ou também não vale muito a pena, entende? Não vale muito a pena viver, na real. Porque ou a gente pode bater a real sobre o que a gente quer, o que a gente pensa, e não negar o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer, ou deixa pra lá, cara, que se exploda, entendeu? Não, cara, não vale a pena. Essa é a minha visão. E cada pessoa é um pouco diferente, eu respeito que você enxergue as coisas de uma forma um pouco diferente, mas eu sinto falta de uma coisa mais adulta sobre esse assunto no contexto adventista e cristão em geral. Porque o que mais tem aí é frustração. Eu não quero viver minha vida frustrado, ok? Eu não quero viver minha vida também em infidelidade a Deus. Por isso eu espero que no futuro eu possa presentear vocês com a notícia de que eu me casei, ou vou me casar, porque é muito bom amar e ter alguém pra gente amar e pra amar a gente. É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.